Oiê! Voltamos hoje com dias aí de dicas de saúde para você cuidar muito bem do seu corpo, da sua mente, junto com a mastologista Bibiane Mônaco, aqui da Santa Casa de São José dos Campos, tirando assim as dúvidas então sobre os sintomas do câncer de mama, também os tratamentos. Ela vai responder você já já, porque agora tem a Sol tem um toque especial para dar para você, aliás, um toque delicioso. Adivinha onde eu vou tomar café da tarde hoje? Vou com você. Eu vou aqui, ó. Quer cuidar da sua saúde, da família também com produtos deliciosos e saudáveis? Claro que eu tô falando, gente, da Cooper, que tem essa novidade incrível, iogurte natural Light Cooper, 50% menos calorias, 0% de gordura. Você sabe que a Cooper tem aquele leite delicioso, pasteurizado, tudo que você precisa para o seu café da manhã, o seu lanche da tarde, com muita, mas muita qualidade e um sabor inesquecível. Manteiga, iogurte, queijo, requeijão, tanta coisa deliciosa. Vou fazer compra hoje, Sol, então não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida para você, né, Luquinha? Com certeza. Mandar um beijo para a Mônica de Pinda e também a Renata Vaquera, que está assistindo a gente aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Fazer a pergunta aqui da Marta. Ela quer saber se o cisto na mama pode se transformar em câncer de mama ou não, doutora? O cisto mamário, o cisto simples, né, que para explicar de forma mais fácil, é uma bolinha com conteúdo líquido dentro, somente água dentro, né? O cisto simples é uma lesão benigna da mama, tá? Ele não tem a capacidade de virar câncer, tá? Não tem a capacidade de virar câncer. Esse cisto não tem. Ele já nasce benigno, ele já nasce bonzinho e vai ficar bonzinho. Mexer, deixa lá quietinho. Geralmente, em se tratando de cisto simples, só com conteúdo líquido na mama, não precisa. A gente só mexe no cisto quando ele cresce, que nem uma bexiguinha de água, ele cresce muito e acaba gerando dor na paciente, né? Nesses casos de dor, a gente esvazia esse cisto somente para aliviar o sintoma dela. Tá. Não porque existe o risco desse cisto virar câncer de mama, de forma alguma. Ok, agora vamos falar da pílula, né? Tem mulher que não quer mais menstruar, põe aqueles adesivinhos para não menstruar muito. É uma controvérsia, né? Cada médico a gente sabe que tem uma opinião, mas isso aumenta a chance do câncer de mama? Os estudos mostram que o anticoncepcional, né, tanto faz a forma de anticoncepcional, ele aumenta muito pouco o risco relativo de câncer de mama, né? É um aumento muito pequeno desse risco relativo, tão pequeno a ponto de não justificar não usar o anticoncepcional. O benefício do anticoncepcional é muito maior do que esse pequeno risco que ele incrementa, né? E o risco, ele só incrementa esse risco com o uso prolongado do anticoncepcional. 5 anos depois que a gente para de usar esse anticoncepcional, a gente já volta à condição de mulher que não usa e esse risco, mesmo pequenininho, a gente volta a não ter mais. Normal. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar aí da reposição hormonal, tá cheio de mulher preocupada com isso. Agora o Luquinha recebeu bastante pergunta no WhatsApp, né, Lu? Pois é, uma pergunta interessante. Quais são os primeiros sintomas do câncer de mama? Esse amigo está falando aqui pra gente. E qual a idade que a mulher tem que se preocupar e ser hereditária? Hereditária a doutora falou, né? Mas a idade, eu acho que é muito importante a gente comentar. E ele pediu aqui, mandou um beijo e um abraço pra gente. Luiz Galvão, o de Taubaté também, mandando um carinho bem grande pra gente. Mas o principal é isso, doutora. A idade que a pessoa deve se preocupar, começar a pensar em cuidar do câncer de mama, né? Na verdade, que nem eu comentei, a incidência do câncer de mama, né, é muito maior a partir dos 50 anos. Mas já tem um aumento da incidência de caso a partir dos 40 anos. Então, o que a gente recomenda é que a partir dos 40 anos, essa mulher se submeta a exames periodicamente para diagnóstico do câncer de mama, né? O primeiro exame a ser colocado aqui, que é o mais importante para diagnosticar precocemente o câncer de mama, é a mamografia. Mamografia. Né? A partir dos 40 anos. Luquinha. Outra perguntinha aqui rapidinho, só uma querida aqui, ela não comentou o nome dela, mas diz que o cunhado dela de 29 anos tem um caroço na mama direita, já faz tempo e ele não vai ver o que é isso. Acho que até um alerta pra gente dar para esse cara, né? O que ele tem que fazer e também pode ser o câncer ou não, doutora? Tem que sentir dor, o homem sente dor também nesse caroço? Então, na verdade, é muito importante que ele procure o médico para ser examinado, né? Mas, em geral, a grande maioria dos nódulos nos homens, né, de mama, a gente chama de ginecomastia, que nada mais é do que o aumento da glândula mamária no homem, que, na verdade, essa glândula no homem, ela não está aumentada, ela está ali inativa, né? Em alguns casos, em algumas situações, que na maioria dos casos é desbalanço hormonal, ela aumenta um pouquinho e faz esse nódulo, né, que na verdade não é
o nódulo, é só mesmo uma quantidade de glândula ali na mama que quando ele palpa ele acaba confundido com o nódulo. Mas é claro que é importante que ele vá ao médico para ele analisar né? E ver se se trata realmente da ginecomastia. E presta atenção que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você o autoexame no homem mesmo. Agora tem uma linha, Marlene. A Marlene. Oi, Marlene, boa tarde. Boa tarde para vocês, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pela ligação aí, a sua participação é bem importante pra gente. Qual que é a sua dúvida, Marlene? Na verdade, não é nem comigo não, porque eu, graças a Deus, todo ano eu faço os meus exames, tudo certinho, sabe? Bom. Eu sei que não está um pouquinho fora do contexto, mas é sobre o meu marido. Minha dúvida é essa. Meu marido tem 54 anos de idade. Eu não consigo convencer ele a fazer o exame de próstata. E ele fala que não vai porque ele não quer, porque eu falo para ele que é só de sangue, mas ele fala que não quer exame de toque, que ele não aceita. E eu fico preocupada, porque ele já tem 54 anos de idade. Entendi. O mês que vem a gente vai estar falando, porque o mês que vem é Novembro Azul, justamente esse alerta aí para os homens em relação ao câncer, né, de próstata, que pode também ser aí um problema muito sério, né, que vem matando muita gente, né, doutora? Existe indicação para rastreamento dessa doença, assim, a sugestão é ele procurar um urologista, ele está na idade realmente de fazer esses exames. Lindona, fica de olho, hein? A gente vai avisar, o médico que tiver aqui vai puxar a orelha do seu marido aí. Bom, hoje é dia também, segunda-feira, né, de ficar por dentro dos ganhadores do ValeCap. A gente fica tão feliz por fazer tanta gente feliz também, é uma troca tão gostosa, né? E o nosso querido Julinho Ribeiro vai mostrar quem são esses sortudos. Boa tarde, querido Julinho Ribeiro. Olá, Solange. Boa tarde. Oi, Lucas. Tudo bem? De volta depois das férias, né? Pessoal de casa, tudo bem aí? Aqui estão os ganhadores do ValeCap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, R$5.000 para Eliane Cristina. De onde, Eliane? Cunha. Cunha! Festa lá em Cunha, então, Eliane? Com certeza. Parabéns, viu, querida? Segundo sorteio, moto CG 150 para o Luiz Oliveira. De onde, Luiz? São José dos Campos. Acreditou, comprou, ganhou, tá feliz? Graças a Deus. É isso aí, parabéns. Terceiro sorteio, CB 300R para Maria Rosana. De onde, Maria? De Aparecida. Aparecida tem ValeCap premiado, então? Tem ValeCap, é só arriscar que você consegue. Parabéns, minha querida. Quarto sorteio, Eco Esporte Mais, R$40.000 em dinheiro para o João Ferreira. Ei, seu João, só alegria, né? Só alegria. Comemorou muito, seu João? Comemorei bastante e vou comemorar mais ainda. Já dá para recomendar para as pessoas que estão assistindo comprarem o ValeCap? Compra que pode ganhar, sim. Que bom, parabéns, viu? E ainda 10 giros de R$1.000 no Giro da Sorte. Agora, Lucas, Solange, convidados e o pessoal, atenção. Vem, Cabinha, vem, Tonico. Próximo domingo no primeiro sorteio. 10 mil! Segundo sorteio. Mais 10 mil! Terceiro sorteio. Mais 10 mil! Olha, e no quarto? No quarto é um HB20, um Onix e um Toyota Etios. É isso mesmo, e ainda mais 20 giros de R$1.000 no Giro da Sorte. E olha, um detalhe, apenas R$10. Compre o seu ValeCap, boa sorte, é ValeCap. É nesse Domingo, hein? ValeCap na mão e olho na Band só. Tchau, tchau. Bem-vindo, Lucas. Bom, gente, esses que vocês viram aí foi o sorteio da semana passada. A gente só pôs para alegrar você, porque a gente vai mostrar os sortudos dessa semana para vocês. Vocês não vão acreditar, são 11 ganhadores. Mas dando continuidade aqui ao nosso programa, a gente falou aí que o homem, né, a mulher muitas vezes já sabe como fazer o autoexame de mama. Agora, será que o homem sabe, Lucas Sanseverino? Pois é, né? Olha, vou ser bem sincero, eu nunca aprendi, nunca me foi passado por médico algum, até a doutora, como fazer, mas a gente tem imagens aqui, a doutora vai explicando pra gente e pra você aí de casa também. Se seu marido não estiver assistindo, você aproveita, dá um toque pra ele também, né, Solange? Exatamente. Porque é muito importante, né, doutora? Então vamos lá, então, né? Às vezes tem até um preconceito, né, doutora, do homem mesmo se tocar, né? Mas é bobeira isso, né? Na verdade, como a incidência não é grande no homem, Sim. ele não se vê na obrigação de fazer. Realmente é rara a incidência do câncer de mama no homem. É 1% de todos os cânceres que acometem o homem. 1%? O câncer de mama é bem raro mesmo. Só que no homem, a grande maioria é diagnosticada pelo autoexame, né? Diferente do que a gente quer para a mulher. Na mulher, a gente quer que ela faça mamografia para a gente diagnosticar antes dele ser palpável, né? Mas no homem, como ele não faz mamografia de rotina, não existe um rastreamento para ele acaba detectando o nódulo, tanto pode ser a ginecomastia quanto o câncer de mama, através do autoexame, né?
Então tem a importância por causa disso. Tem que ser bem sutil esse toque. E esses dois dedos, bem sutil. né? Você vê que são 2 dedos, né? Isso. Na verdade, você vê que primeiro ele olhou para a mama dele para ver se tinha alguma alteração de pele, alguma alteração de mamilo, né? Que não tivesse antes. Depois ele levantou os braços, porque também ajuda a ver se tem alguma alteração como essa. Quando você movimenta os braços, você acaba vendo. E daí depois ele palpou a mama toda, ao redor da mama inteira, né? De fora para dentro, né? De fora em direção ao mamilo, fazendo movimentos circulares com o dedo, né, para ver se ele acha algum nódulo ou não. E você vê que ele palpou também embaixo dos braços, por que né? a axila, doutor? Na verdade, o câncer de mama, o primeiro lugar para que ele é drenado é para os gânglios embaixo do braço, né? Em alguns casos, a gente não palpa, principalmente isso em mulher, né? A gente não palpa na mama o nódulo, mas a gente já tem um nódulo na axila palpável, infelizmente, né? Mas daí já existe. Então, apalpar os gânglios embaixo da axila realmente faz parte do autoexame. E a gente viu que ele apertou o mamilo, é para secreção, né, doutora? Isso, é para ver se saída de secreção. Na verdade, a saída de secreção, ela aparece em alguns casos. Não são todos os casos de câncer de mama que cursam com a saída. Que cor é essa secreção, doutora? Na verdade, a secreção que está relacionada ao câncer, que é a grande minoria, é aquela secreção que sai de forma espontânea, sem a gente pressionar, né? São as secreções aquosas, aquelas bem transparentes, e as secreções que saem sangue junto, né? As coloridas, amarela, verde, marrom, essas são benignas e não tem relação com câncer de mama. Agora, a doutora falou algo para mim aqui que eu achei incrível, Solange. A gente está falando sobre a ginecomastia e também o câncer, né? Você tomar muito tempo, às vezes, um remédio depressivo, antidepressivo, pode causar ginecomastia no homem também? Na verdade, a ginecomastia no homem tem algumas causas, né? E algumas medicações, elas podem se vir a cursar com ginecomastia. Então, alguns antidepressivos, alguns remédios de cardiopatia, né, que o cardiologista prescreve. Então, tem uma lista grande de medicações que podem, sim, o uso prolongado, cursar com ginecomastia, sem dúvida. Eu acho bacana até a gente passar essa informação para você que está assistindo a gente, porque, de repente, até mesmo você, às vezes, tem a ginecomastia, fala, mas eu não tomei hormônio, por que isso está acontecendo, né? Então, fica esse toque para você, às vezes, você que cuida da depressão e toma um remédio, né? Pode, de repente, desenvolver a ginecomastia, algo bem interessante que a gente vai aprendendo aqui no Falando Nisso, né? Mas, olha, e-mails apreendidos na Polícia Federal, obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo, mostram lobistas discutindo detalhes do acerto financeiro a ser feito pela medida provisória 471, sob suspeita de ter sido comprada para favorecer empresas do setor automobilístico. A medida provisória foi assinada em 20 de novembro de 2009 pelo então presidente Lula. Em um e-mail, o lobista Alexandre Paes dos Santos diz a um dos seus parceiros do negócio que caberia à MMC Automotores, empresa que fabrica veículos Mitsubishi, no Brasil a pagar R$1,5 milhão em parcelas de 125 mil nos primeiros 12 meses após a edição da norma. Um absurdo, quanto mais mexe, mais coisa vai aparecendo, né? E olha que coisa linda, mais pesada, Solange. Um bebê de rinoceronte branco foi apresentado ao zoológico dos Estados Unidos. Lindo demais, né, gente? Já a gente volta com essa notícia e com mais imagens dessa lindeza. Mas agora tem essa criatividade desse nosso telespectador que a gente ama muito. Dá um toque aí. Gente, vocês não acreditam. Estou perdendo o Falando Nisso com o Luquinha. Olha só, a Sol lá. Puxa vida, abraços a todos. Fui.